Eu queria começar, uma vez mais, Vou- agradecer à Cátia Tuna, ao Rui Vieira Neri e à Sara Pereira pela sua participação nesta nossa iniciativa. Tudo isto nasce de um trabalho da Cátia Tuna, que é ela que nos convoca hoje, digamos assim. A Cátia Tuna, acabo de fazer umas breves apresentações antes de passar a palavra à Carla Madeira. A Cátia Tuna é doutorada em História, especialidade de História e Cultura das Religiões pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É mestre em Teologia também pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica. A sua tese de doutoramento intitulou-se Não sei se canto, se rezo. Ambivalências culturais e religiosas do Fado, 1926-1945. E recebeu o prémio Fundação Mário Soares, Fundação EDP, e o prémio Vítor de Sá, da História Contemporânea, ambos em 2020. Portanto, é este trabalho dela que está na origem deste nosso convite. O Rui Vieira Neri era uma pessoa imprescindível nesta conversa, até porque ele conhece de muito perto essa tese, porque fez parte do júri que a avaliou. O Rui Vieira Neri é licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, doutorou-se em Musicologia pela Universidade de Texas em Austin, é professor associado da Universidade Nova de Lisboa, é investigador do Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos de Música e Dança e do Centro de Estudos de Teatro. Na Fundação Carlos de Gulbenkian foi diretor adjunto do Serviço de Música, diretor do programa de Gulbenkian Educação para a Cultura e é presentemente diretor do programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas. Para além disso, é conhecido toda a sua atividade enorme em torno do fado, e nomeadamente todo aquele processo que levou à afirmação do fado a nível como património imaterial da humanidade. A propósito disso, é também indispensável referir a Sara de Melo Pereira, que é doutorada em História da Arte, com a tese Ecos do Silêncio para um estudo iconológico do fado, séculos XIX e XXI, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, diretor do Museu do Fado, integrou a Comissão Científica da Cantora do Fado à lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade, da Unesco, e é desde 2008 a coordenadora executiva da candidatura Fado à lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade, designadamente da implementação do plano de salvaguarda apresentado à Unesco. Portanto, é uma apresentação muito sumária, mas de qualquer forma penso que situa bem o que nós vamos conversar hoje. Agradeço uma vez mais a todos pela vossa participação, não só os que são os oradores, mas também a todos vós, que com certeza irão interagir nesta nossa conversa. E passava a palavra à Carla Madeira para moderar. A Carla Madeira é também minha colega e da Inês Espada Ver na direção do Centro de Reflexão Cristã, e além disso é presente de uma junta de freguesia, que é uma junta de freguesia em que o fado está muito presente e que tem um nome realmente muito sugestivo, a Junta da Freguesia da Misericórdia. E, portanto, a Carla Madeira vai moderar este debate. Muito obrigada, Zé Leitão. Muito boa noite a todas e a todos. É uma honra para mim estar a moderar este debate e cabe-me aquela tarefa ingrata de controlar os tempos e poder gerir os trabalhos o melhor possível, de modo a que o tempo que nós estejamos aqui seja um tempo, sobretudo, de qualidade. E, portanto, o nosso debate está previsto durar entre 1 hora a 1 hora e meia. Temos previstas 3 rondas, uma primeira ronda com os nossos 3 convidados, uma segunda ronda com os nossos 3 convidados e depois uma última ronda onde iremos abrir ao debate e, portanto, iremos receber questões. Temos o bate-papo para quem puder usar, porque facilita, de facto, a organização dos nossos trabalhos, do meu e da Inês Espada Vieira, que me vai estar auxiliar nessa tarefa de gestão das intervenções e depois, naturalmente, uma ronda final pelos nossos convidados na sequência das questões, das observações, dos comentários que forem suscitados pelo debate. Um debate muito interessante que nos faz pensar, certamente, no tema,
a tensão entre a tradição e a modernidade no fado e no cristianismo. Eu própria fiquei a pensar muito nisto. O artigo que a Cátia Tuna escreveu foi de facto muito inspirador, porque nos põe a pensar sobre questões que no dia a dia nós por si só não pensamos. O fado faz parte da história do nosso país, faz parte da nossa identidade, é neste momento património imaterial da humanidade e existe toda uma modernidade no fado. O fado passou por várias épocas, desde que surgiu até à fase do Estado Novo e mais recentemente toda esta modernização, este apropriar pelas gerações mais novas do fado. Mas ninguém melhor do que os nossos convidados para nos falarem sobre isto, e o primeiro desafio que eu lanço é precisamente à Cátia Tuna. Cátia, a palavra é sua. Boa noite. Estão todos a ouvir-me bem? Sim, ótimo, obrigada. Eu tenho um ótimo microfone, como tenho uma guitarra elétrica, comprei microfone, uso o microfone e não uso a guitarra elétrica, mas pelo menos dá para ter assim um som um bocadinho melhor. Bom, eu vou começar naturalmente pelos agradecimentos ao Dr. José Leitão por esta iniciativa e pela oportunidade de ter aqui este diálogo, à doutora Inês Espada Vieira, que muito se dedicou para que hoje estivéssemos aqui neste encontro, e agradeço naturalmente ao professor Rui Veraneri e à doutora Sara Melo Pereira. Como devem calcular, é uma grande honra para mim estar aqui, é também uma grande responsabilidade. Eu estou um bocadinho nervosa, mas vou tentar fazer o maior esforço possível para disfarçar ao longo desta hora e meia que vamos ter pela frente. Também estou a ver aqui alguns amigos meus que aproveito para saudar, porque alguns já não os vejo há muito tempo: o Ruben Batista, o António Pedro Monteiro, já ouvi por aí, a Luísa Jaquiné, o João Miguel Almeida, o João Luís Fontes, acho que também está por aí, a Cátia Batista, que é a minha aluna, e eu penso que não me estou a esquecer de ninguém que eu conheço. Aos outros que não conheço, saúdo de forma muito, muito fraterna e muito cordial. Antes de terminar este preâmbulo, eu tenho de dizer que estou numa fase pós-traumática em relação à minha tese, tendo em relação a ela, e quem já fez teses se calhar percebe o que eu estou a dizer, uma espécie de memória de ex-combatente. Não me apetece falar, não quero falar sobre as memórias de 7 anos de tentar fazer uma tese. Portanto, este desafio é de facto muito exigente para mim. E peço-vos antecipadamente desculpa se não estiver tão ágil mentalmente como seria de esperar, até porque geralmente as teses tornam as pessoas mais inteligentes, mas no meu caso eu estupidifiquei, porque eu ando muito menos, com muito menos destreza cerebral desde que entreguei a tese, pronto, e não sei se alguma vez vou recuperar. Bom, eu escolhi este tema em conversa com a Inês Espada Vieira, que me deu liberdade para sugerir alguma temática mais específica para dialogarmos aqui sobre esta tensão entre a modernidade e a tradição, que penso que é uma tensão que tanto o fado como o cristianismo têm em comum, porque o meu objetivo era fazer também com que este encontro não se fixasse muito no trabalho que eu fiz, mas que também ampliasse horizontes e rasgasse possibilidades de reflexão. Eu, por acaso, estive a ouvir há dias, eu tenho muito o hábito de, quando tenho de fazer limpezas em casa, coisas domésticas, para ter a sensação que ocupo mais o tempo, ponho debates ou conferências a dar na internet, às vezes músicas, e no outro dia vi o Original é a Cultura, que é um debate que a SIC Notícias promove, onde o professor Rui Veraneri participa, e então é muito curioso também algumas afirmações que o professor ali afirma. Uma delas é que não teria jeito para ser missionário. Achei muito interessante. Bom, em relação a esta tensão entre tradição e modernidade, ela sempre existiu, esta dicotomia entre fado antigo e fado moderno. Nas minhas fontes às quais tive acesso durante a realização da minha tese, esta dicotomia existia,
parece que há uma certa dinâmica de, numa determinada época, aquilo que se considera que é moderno, na época seguinte já é tradicional, e estamos nesta cadeia em que se percebe que a tradição, em grande medida, é uma construção. Na altura em que eu estudei o fado, portanto, entre 1926 e 1945, sensivelmente, o fado antigo era o fado de faca e alguidar, sem preocupação pela qualidade vocal e pela qualidade estética. O fadista era representado como aquele que tinha a guitarra portuguesa numa mão e a navalha na outra. Nessa mesma altura, o fado novo, o fado moderno, seria aquele fado com letras mais dignas e mais moralizadas e também moralizadoras, com uma preocupação artística e perspectivava o fadista como alguém trabalhador e honrado. Atualmente, esta dicotomia persiste, sendo talvez o fado moderno ou o novo fado, às vezes também designado ambiguamente por fado de canção, um fado mais comercial. Muitas vezes esta disputa de territórios entre a tradição e a modernidade do fado tem alguns marcadores, como o uso de bateria, não é, que é muito discutido na comunidade fadista. Pronto, e no fundo é um pouco esta radiografia que eu queria fazer, no sentido de concluir que o fado, ora, era acusado de ter origens muito recentes e, portanto, sem legitimidade histórica, acusações às quais o fado respondeu dizendo que tinha origens ancestrais e na época de glória da história portuguesa, na época da expansão marítima e do início do Império, ou então era considerado uma força de bloqueio para a modernização do país. Esta reflexão, e tentando distanciar-me de uma análise mais microscópica para algo, enfim, que tenha como desiderato uma reflexão um pouco mais ampla, faz-me pensar em realidades até políticas como o autoritarismo, no qual eu reconheço que há uma coisificação e uma idealização do passado. A história, como exercício, ajuda-nos a decantar estas várias camadas de representação que a ideia de tradição tem. E desta forma aplica-se à tradição aquilo que Galileu disse em relação à Terra, porém ela move-se. Ou seja, este desejo de querer tornar a identidade de uma instituição, de um país ou de uma religião como algo arquetípico e fixo, escamoteia muitas vezes a sua condição plástica, a sua condição de construção de algo em processo que marca a identidade ou a tradição de alguma coisa. No campo do cristianismo, estes usos e recursos ao passado materializa-se muitas vezes na ideia de que o que existe de tradicional é muito antigo, quando muitas vezes não é. Neste campo eu lembro muitas vezes de São Tomás de Aquino, que é sempre considerado o grande bastião, sempre, lá está, sempre relativo, da ortodoxia, quando ele no século XII defendia coisas que hoje seriam consideradas completamente heréticas e disruptivas. Também outra tendência é de pensar que o cristianismo antigo era um grupo de cristãos muito bonzinhos, amorosos, que estavam sempre concordantes e que se davam muito bem, quando efetivamente o cristianismo, historicamente falando, foi sempre uma realidade conflitual desde o início. Então, para concluir, o fado e o cristianismo participam ambos deste laboratório ininterrupto que é a identidade ou a cultura portuguesa. Ambos produzem uma simbologia coletiva e ambos oferecem aos indivíduos uma dinâmica ascensional que lhes permite superar a sua condição humana. Ambos também potenciam qualitativamente dinâmicas pré-existentes na sociedade portuguesa e assim remetem para aquilo que há de criativo no homem, de expressivo e nesta atitude de superação que eu referi. Não sei se talvez tenham sido um pouco desconexas as ideias que aqui partilhei,
mas é o meu contributo para me dar o pontapé de saída para este diálogo. Obrigada. Obrigada, Cátia. Foi um excelente pontapé de saída, com ideias muito claras e muito precisas e que nos abriram o apetite para este debate. Pedia agora a Rui Vieira Nério que nos desse um pouco da sua visão e do seu contributo para esta questão. Tem que ligar o microfone. Censurado. E aliás é por aí que eu ia começar. O fado não evolui em abstrato por uma mera questão de opções estéticas dos seus agentes, evolui também pelas condicionantes do contexto em que está inserido. Ele começa em Lisboa como uma canção marginal, uma canção dos bairros pobres da cidade, dos bairros portuários, da cintura agrícola envolvente da cidade de Lisboa, portanto, da gente mais pobre, da gente mais excluída da sociedade portuguesa do século XIX. As primeiras referências que nós temos à prática do fado em Portugal datam por volta de 1830, portanto é um fenómeno que deve ter-se desenvolvido ao longo da década de 20. Curiosamente, o próprio nome fado é interessante porque, como sabem, enfim, hoje em dia a historiografia é bastante unânime relativamente à questão de que as primeiras formas de fado localizam-se no Brasil colonial e é uma dança cantada afro-brasileira, à qual se dá este nome fado, que vem, como sabem, do latim fatum, que significa destino. E, curiosamente, há um género muito parecido, como diz uma fonte da época, primo irmão do fado, que é o lundum. E a palavra lundum é uma palavra que vem do calundu, de uma língua africana, e designa a divindade, uma das divindades das regiões animistas que controla o destino. Portanto, é engraçado que estas duas danças, muito parecidas, muito interligadas na sua gênese, ambas remetem para esta ideia de um destino que não se controla, e relativamente ao qual há que invocar uma proteção divina. No primeiro momento, à margem, propriamente dito, da religião e da doutrina cristã, depois naquelas formas mistas que ocorrem naqueles hibridismos religiosos brasileiros que misturam religiões africanas com a tradição católica. Mas o que é certo é que aquele que chega, o lundum também chegou a Portugal e ao longo de toda a segunda metade do século XVIII foi muito o tolentino, o outro tolentino, falava do doce lundum chorado. Ambos são poetas, portanto não é só uma coincidência onomástica, mas o fado chega nesta altura e chega por baixo da sociedade portuguesa. E uma das características que tem, como uma canção que chega por baixo, é falar do dia-a-dia desta gente muito pobre. Quer dizer, eu dou uma cadeira de fado na Universidade Nova de Lisboa, um semestre sobre a história do fado, e uma das primeiras coisas que tenho que tentar compreender às pessoas é a realidade social trágica em que este género emerge, que é de uma luta desesperada pela sobrevivência, com um pé dentro da lei e um pé fora da lei, com gente que tem trabalhos legais, com gente que está na marginalidade, com gente que está ligada ao roubo, à prostituição, ao contrabando, ao pequeno crime, mas que na mesma família e na mesma casa convive com peixeiros, com engenheiros, com estivadores, com gente que faz trabalho braçal, não tem cuidados de saúde, não tem escolaridade, não tem absolutamente nada, e portanto os primeiros fados falam precisamente desse dia-a-dia muito duro, e portanto também aí aparecem letras que naturalmente também traduzem a dimensão religiosa dessa existência, que ao que parece não tem muito a agradecer a Deus. Quer dizer, a ideia é de que há um destino cruel que as pessoas foram sujeitas e depois há um pedido desesperado de intervenção. As primeiras letras com alguma conotação religiosa têm, curiosamente, muito a ver com o culto mariano. Portanto, é a pedir à Virgem que ajude. Não é? E aí
digamos, a noção de destino nessas letras não é tanto um destino místico, abstrato, assim, à maneira do Teixeira de Pascoais, ou de Pessoa. Não, é um destino preto no branco, na realidade, saber se amanhã vamos ter comida para dar às crianças. E, portanto, é disso que o fado fala, e depois fala também, como fala do cotidiano, fala da festa, e na falar das festas fala também das procissões, das festas dos santos populares, e dessa religiosidade popular, digamos, muito tradicional, muito intrincada com tudo o resto. A partir da década, mais ou menos, da década de 60, 70 do século XIX, o fado está muito ligado aos movimentos operários, que resultam precisamente da auto-organização destas comunidades de excluídos, não é? Primeiro aquelas organizações de socorros mútuos, depois já associações sindicais, depois a partir de 1875 a fundação do Partido Socialista Português e também das franjas mais radicais do republicanismo, e portanto nós temos muitos fados operários, e aí começamos a encontrar, por um lado, algumas letras de temática religiosa que permanecem, mas por outro lado algumas letras anticlericais muito fortes, um pouco na sequência daquela ruptura mais radical que, por exemplo, as correntes anarquistas propõem relativamente àquilo que era a moral cristã tradicional. Para lá de que estas comunidades pobres tinham uma moral alternativa muito própria, não é? Com regras ditadas pela sobrevivência que não eram exatamente aquelas que a Santa Madre Igreja gostaria de ver. Mas nem por isso altera uma certa religiosidade intrínseca própria, e até é muito interessante porque no discurso interno da comunidade fadista do século XIX há esta ideia, por exemplo, da prostituta fadista, e muitas delas acumulavam as duas profissões, a severa, a secarniz, a cesárea. Ela é vista um bocadinho como uma mártir, como alguém que está a expiar em vida. Portanto, há uma noção de martírio associada a esta construção ideal, simbólica do universo do fado, e é justamente isso que faz com que a gente da geração de 70, por exemplo, seja quase toda ela muito antifadista, porque vê, por um lado, esta noção de resignação ao destino, esta ideia de aceitação daquilo que cada um é aquilo para que nasce, por outro lado, esta moral permissiva, quando, na realidade, a geração de 70 gostaria de uma espécie de regeneração nacional, de uma construção de um futuro luminoso, de uma moral elevada que contrastasse com a degradação dos costumes e da corrupção e tudo mais da vida pública do constitucionalismo monárquico. E este debate mantém-se até ao Estado Novo, no entanto, com a característica de que, à medida que o fado começa a entrar noutras camadas da sociedade e começa a ser, por assim dizer, reificado como uma mercadoria no mercado da canção, que é consumida no teatro, que é consumida em edições de música que as meninas tocam em casa, que é depois, com o aparecimento do disco e da rádio, o disco a partir de 1900, a rádio a partir dos anos 20, é também mais um produto comerciável que se dirige a outras camadas da população. Este conteúdo vai mudando. Não há, portanto... Bom, agora, este é que é o ponto que eu queria dizer. Portanto, nesta primeira fase toda, até ao momento em que a Cátia começa a estudar para a sua tese, eu compreendo perfeitamente a depressão pós-parto, mas isso passa, então não se preocupe, que é um clássico. É uma expressão muito autónoma, muito desregrada no sentido de que não normativa, muito instintiva, muito intuitiva daquilo que é este cotidiano e este olhar sobre a vida e sobre a morte destas comunidades. Com a transição gradual para o universo que nós poderíamos chamar comercial, ou seja, para um mercado de trabalho marcado pelo disco, pelo teatro-revista, pelas casas de fado a partir de 1928, já no contexto da ditadura militar e depois do Estado Novo, há
obviamente, a submissão, a filtragem destes códigos, destas práticas, destas tradições, por códigos que têm a ver com a moral oficial do regime. E, por conseguinte, tudo aquilo que era o lado mais marginal, mais subversivo, mais questionador a todos os níveis do fado, é filtrado e há uma espécie de jogar pelo seguro da parte dos profissionais que estão neste novo circuito profissional dos fadistas e dos compositores e poetas do fado, que é encontrar um corpus de referências que, por um lado, como dizia a Cátia muito bem, tem a ver com esta vontade de legitimar o fado, projetando historicamente para trás a sua história. Portanto, ninguém quer dizer que é uma dança de bafons, de bordéis, de tabernas, com meia dúzia de décadas de prática, subversiva, imoral, anticlerical, tudo aquilo que seria ao contrário da suposta identidade portuguesa de que o Estado Novo faz tanta questão de afirmar. E, portanto, o próprio meio do fado inventa um discurso que o legitima, tentando fazer recuar até às raízes da nacionalidade, as raízes do próprio fado, e tentando colar ao fado aquilo que supostamente seria a imagem a imagem dessa identidade ideal portuguesa. Vem aí também, portanto, uma injeção de cristianismo nas letras, que é, por assim dizer, um cristianismo mais de fachada, que é o ritual pelo ritual, que é, enfim, esta ideia de pedir a intercessão da Virgem dos Santos, mas mais por uma espécie de ritual de formalidade vazia do que propriamente uma expressão devocional intensa. E mesmo assim não é muito frequente nas letras de fado, é mais naqueles setores, por exemplo, ligados ao chamado fado aristocrático, Maria Teresa de Noronha, que aparece em 38 e que canta muitas letras de inspiração religiosa, porque vem de um meio ligado à ação católica, bastante conservador, e vem daí. Embora também haja imagens interessantes neste período, por exemplo, a figura da Ercília Costa, que é uma das grandes fadistas dos anos 20 e 30, e que, naquele momento em que se estava a tentar definir as regras de performação, dizemos nós nos escalões das ciências sociais, as regras de execução, de interpretação do fado, nos novos espaços das casas de fado, começou a haver esta ideia do fado como uma expressão mística, que tem que se ouvir em silêncio. Isto não passaria pela cabeça dos fadistas do século XIX numa taberna, tudo já um bocadinho bêbado e tudo a dar graçolas à fadista, e entre eles esta ideia de uma espécie de fado ascético elevado. E a Ercília Costa chamam-lhe a santa do fado, porque ela canta de olhos fechados, vestida de preto, com as mãos unidas em oração, como se tivesse uma espécie de êxtase místico, o que também entra bem no que é uma certa religiosidade, digamos, de superfície, modelada neste momento como ideal. E, portanto, depois a renovação do fado nas fases seguintes, no fundo, limita-se a espelhar aquilo que é a própria lógica de renovação de qualquer género, de qualquer prática sociocultural. Mas, no ponto de vista, digamos, da expressão religiosa, espelha aquilo que são os dilemas da própria sociedade no seu conjunto, relativamente à questão do divino e à questão da ligação com o divino. Ou seja, há fadistas para quem isso é uma questão importante e que tentam expressar isso na escolha dos poemas que cantam, e há implicitamente um bocadinho a herança desta ideia das mártires fadistas do século XIX, da ideia de que quem canta naquele momento está numa espécie de ascese e uma espécie de martírio, e que há uma dor que consome. Até não é por acaso que muitas dessas fadistas morrem de tuberculose muito jovens, e portanto a ideia é que cada fado é um passo em direção à morte, e é uma morte pobre, triste, trágica. E mesmo sem essa dimensão, enfim, neorrealista, a ideia, mesmo naqueles que não têm propriamente uma referência religiosa muito forte, continua a ser muito a ideia de que o momento do canto do fado
é um momento de espiritualidade intensa, é um momento no limite pode ser quase de transe. A Argentina Santos dizia: não sei se canto, se rezo. E, portanto, essa continua a ser uma dimensão que pode ser apenas implícita, mas está muito presente no imaginário do fado ainda hoje e, portanto, manifesta no quadro de qualquer das etapas de renovação estética, poética e musical que o fado vai tendo ao longo deste tempo. Então, esta era a minha primeira, portanto, o segundo pontapé a seguir ao da Cátia. Eu queria cumprimentar, porque a Cátia fez uma belíssima tese, uma das melhores teses que eu vi nos últimos anos, em geral e em particular sobre o fado. Dá-me um certo gosto, porque, no fundo, eu aqui estou a conversar com a Sara, que além de ser uma querida amiga e colega, foi minha orientanda de doutoramento, e com a Cátia, que eu acabei de arguir, e, portanto, vejo assim uma espécie de genética que acho que é muito animadora para os estudos desta área. Muito obrigada, foi um excelente pontapé de saída e fez-nos aqui uma resenha histórica muitíssimo importante e que nos abriu ainda mais o apetite. Passo agora a palavra à Sara Pereira, que há pouco mais de um ano atrás, eu estava a pensar há pouco mais de um ano atrás, esteve na freguesia que eu dirijo, na freguesia da Misericórdia, a inaugurar precisamente o mural em homenagem ao fado, em pleno bairro da Bica, e em boa hora o fizemos, porque mal sabíamos nós que, passado 4 meses, já não podíamos estar naquela inauguração, e assim temos ali um mural para quem o quiser visitar. Uma vez que estamos a falar de fado, deixo-vos este convite no Largo de Santo Antoninho. Para quem não sabe, é mesmo ao fundo da Bica, portanto ao fundo do elevador da Bica, onde nós quisemos fazer, ao nosso nível, ao nível de uma freguesia, uma singela homenagem ao fado. Sara Pereira, que, como já foi apresentada, é diretora do nosso Museu do Fado e que o tem dirigido de forma exemplar, e, portanto, eu passo-lhe a palavra, estando certa que nos vai deixar aqui um excelente contributo para o debate. Obrigada, boa noite a todos. Eu queria começar por agradecer este convite ao Centro de Reflexão Cristã, agradecer ao José Leitão, à Inês Espada Vieira, vou deixar aqui um abraço à Carla Madeira, que é uma boa surpresa, um bom reencontro, e essa iniciativa foi lindíssima, esse mural é fantástico, da autoria do Pedro Gomes e prestou uma justíssima homenagem a largas dezenas de artistas de fado, músicos, intérpretes, compositores, e foi um dia muito bonito, Carla, e gosto muito de a rever aqui. Queria naturalmente cumprimentar o Rui Vieira Neri, a Cátia Tuna, a quem quero deixar um abraço e a quem quero também felicitar pela belíssima tese de doutoramento que fez e que eu já tive o prazer de ler. E é mesmo assim, Cátia, citando um fado tornado célebre por Maria da Fé, uma criação de Muniz Pereira, valeu a pena, e essa ressaca que sentimos depois de um período mais intenso de esforço, neste caso, valeu mesmo bem a pena. Bom, eu como aqui já foi referido, o fado enquanto património vivo, profundamente enraizado na nossa tradição cultural e sendo uma expressão artística necessariamente permeável a todo o seu entorno social, político, cultural, tecnológico e religioso, foi naturalmente também impregnado pela matriz religiosa de um país profundamente católico, e também ele, enquanto género musical autónomo, foi dialogando abertamente com outras artes ao longo de todo o século XX, desde as artes plásticas ao cinema, ao teatro,
e foi ele próprio um palco privilegiado deste diálogo entre tradição e modernidade. Eu creio que mais do que entre uma tradição alegadamente retrógrada e uma modernidade, se quiserem, alegadamente exclusiva de um grupo restrito da sociedade, eu acho que o fado é hoje inquestionavelmente uma celebração desse diálogo, de um diálogo riquíssimo entre uma matriz mais tradicional e as inovações contemporâneas do nosso mundo, e é também um testemunho vivo de uma identidade interartística, ou seja, a acompanhar este diálogo entre a tradição e a modernidade existe um outro diálogo entre um domínio pretensamente popular e uma dimensão erudita. O fado cruza hoje todas essas dimensões sem preconceitos e sem barreiras. O Avelino de Sousa, em 1912, Avelino de Sousa, uma figura ligada ao universo operário e um dos defensores, uma das vozes fortes deste movimento que a Cátia falava há pouco, de legitimação do fado, um movimento que tem lugar na imprensa especializada que lhe é dedicada e que aparece nas primeiras décadas do século XX, e em vários, enfim, defensores, autores e cultores do género. Avelino de Sousa dizia: ao fado tudo se canta, nele tudo se diz. Isto no início do século, e de facto desde muito cedo na sua existência o fado também se cantou a si próprio e também foi terreno fértil, como dizia o professor Rui Vieira Neri há pouco, de reflexão, de autocrítica, e consegue convocar dimensões distintas do cotidiano da cidade. Consegue cantar Lisboa com toda a sua alacridade popular, as festividades religiosas, a par dos temas do património emocional dos seus criadores, onde encontramos uma certa ambiguidade entre o fado enquanto género musical autónomo e a noção de sina ou destino, neste património emocional, se quiserem, se jogam e encontramos um conjunto ilimitado de sentimentos, do amor, à paixão, ao ciúme, à saudade, e encontramos sobretudo nos repertórios do fado uma variedade de temas de pendor político, jocoso, militar, religioso, de pendor mais reflexivo, se quiserem, e no fundo quer nos repertórios poéticos do fado, quer nas artes plásticas que o representam ao longo de todo o século XX, no próprio cinema, que também acompanha este debate. A cinematografia portuguesa produziu mais de 100 filmes sobre o fado, e em muitos deles encontramos um debate moral em torno da conduta que a moral oficial impõe e os deveres da mulher ao abrigo dessa moral, e a vida da estrela, a vida da artista, e no fundo um debate, se quiserem, onde a artista tem de permanentemente fazer provas da sua honradez, e há alguns filmes protagonizados por Amália Rodrigues onde esse debate é de certa forma evidente. O fado, História de uma Cantadeira, ou Sangue Toureiro, por exemplo. Mas dizia eu que, de facto, o fado, desde muito cedo, foi capaz de incorporar todas estas narrativas que integram o nosso património coletivo,
e também nas artes, curiosamente, também nas artes plásticas que o representam, este diálogo e esta tensão entre os discursos críticos sobre o género que se lançam com a nossa, desde a nossa geração de 70, e que se perpetuam de alguma forma ao longo de todo o século XX. Também nas artes plásticas encontramos, por exemplo, e eu terminava por aqui, no célebre Fado de José Malhoa, uma obra que eu convido todos a redescobrirem, a revisitarem no Museu do Fado. Encontramos nesse quadro, por exemplo, também algumas referências religiosas muito curiosas, desde logo a imagem do Senhor dos Passos, uma das procissões mais antigas da cidade de Lisboa, que tem lugar desde o século XVI, a imagem de São Lázaro, o protetor dos enfermos, dos desamparados, a imagem, enfim, do manjerico com uma quadra, numa alusão muito explícita à quadra festiva do Santo António, e até numa das tatuagens que Adelaide exibe no pulso, onde alguns estudiosos veem as 5 chagas de Cristo, um testemunho também da religiosidade desta Adelaide, também ela uma prostituta, uma fadista. Este quadro teve por base modelos reais, fadistas que viviam na moraria, Adelaide da Facada e o seu companheiro Amâncio. Malhoa passou mais de um mês no bairro da Moraria, inspirando-se em modelos reais, e esta é uma obra de 1910, portanto anterior a este período de estudo da Cátia, mas que já sintetiza de alguma forma esta tensão entre os discursos apologéticos e críticos do fado. É uma obra que, sendo concluída em 1910, só vai ser exposta em 1917. Ela viajou pelo mundo com vários títulos, integrou várias exposições, e mesmo os mais entusiastas da obra de José Malhoa, que era um pintor do regime, foram muitos deles extremamente críticos do tema, por entenderem que o pintor tinha, enfim, se tinha aventurado por um domínio que uma certa moral burguesa preferia rejeitar. E por aqui me fico, não quero monopolizar. Muito obrigada, Sara. Foi um prazer voltar a ouvi-la nestes tempos estranhos, mas em que usamos da nossa criatividade para nos podermos voltar a ver e ouvir uns aos outros, e muito obrigada pela partilha connosco do imenso conhecimento que tem sobre este tema. Eu voltaria agora ao início, portanto, voltaria a pedir a Cátia para partilhar connosco o que entender, algo que tenha ficado pendente da sua primeira intervenção, algo que queira comentar em relação às intervenções dos nossos outros 2 convidados. Cátia, o que entender, partilhar connosco. Obrigada. Vou fazer apenas aqui algumas referências. O professor Rui Vieira Neri falou dos fados anticlericais, que eram de facto muitos, e pelo que eu verifiquei na altura em que tentei explorar um pouco mais essa área, era uma diferenciação interessante entre fados mais anticlericais, ou seja, que tinham o clero, o padre em particular, como figura alvo da sua ironia. Dentro desses, ainda mais especificamente os fados anti-jesuítas, mas é curioso perceber-me que esses fados eram alguns que encontrei, por exemplo, em almanaques, ali do final das últimas décadas do século XIX. Não sei, não se pode provar se estariam ou não ligados a círculos mais republicanos ou
ou a outros, mas uma conclusão que eu pude apurar desse trabalho que realizei é que os fados que eram escritos por ou que estavam em publicações ou escritos por autores anarcossindicalistas tendiam não tanto a ser anticlericais, mas mesmo antirreligiosos, ou seja, ateístas, consideravam a religião como algo infundado e sem, enfim, sem sentido e como manipuladora das consciências, etc. Outro dado interessante é que os fados anticlericais em relação aos quais tive diante de mim, os fados anticlericais eram mais ridicularizadores, muito mais irónicos, que recorriam de facto ao sarcasmo relativamente à figura do padre. Os fados ateístas eram fados muito mais graves, muito mais sérios, era um registro completamente diferente. E pude então fazer esta diferenciação nessa ocasião. Outro tópico que me chamou a atenção é a questão muito interessante da fadista, da prostituta fadista como uma mártir, e de facto a ideia de que este tipo de quase de, entre aspas, de bem simbólico que as religiões têm, neste caso o cristianismo, que são bens, numa perspectiva quase de Weber, que circulam. E então o martírio circula por aí a construir permanentemente imaginários. Eu lembro-me que tive contacto com uma tese muito interessante da Maria Isabel Liberato, se não estou em erro, que estudou exatamente a prostituição em Lisboa entre final do século XIX e também durante o primeiro quartel do século XX. E uma coisa que ela fazia muito interessante era tentar desconstruir algumas representações, algumas ideias que estavam associadas à prostituta e à prostituição no geral. E uma delas era a prostituição como a primeira profissão do mundo, o porquê desta ideia, e outra era a ideia de que a prostituta é alguém que morre muito cedo. Que se calhar estatisticamente, se fosse a verificar se morriam ou não cedo em relação à média, a esperança média de vida da altura, se calhar a diferença não era assim tão grande, a diferença estava mais no imaginário e na necessidade que havia de dizer também de associar a prostituta à morte. Em relação à intervenção da doutora Sara Pereira, a quem há pouco esqueci-me de agradecer também a disponibilidade do próprio Museu do Fado para a minha investigação. Eu tenho colegas que se viram muito aflitos com as teses deles porque os arquivos, enfim, dificultaram, bloquearam o acesso às fontes, e eu sempre me senti uma grande sortuda por poder ter acesso às fontes de mão beijada, e então aproveito aqui para agradecer. E também me esqueci de agradecer à doutora Helena Topa Valentim, com quem tive um diálogo muito importante que me ajudou muito a fazer o capítulo sobre a poesia do fado e a perceber como é que eu podia analisar todos aqueles elementos mais linguísticos que ali estavam em jogo. Eu reforço a questão da celebração, a expressão que a doutora Sara usou, a celebração desse diálogo entre a tradição e a modernidade. E, de facto, quando esse diálogo existe, é efetivamente de celebrar. E também dizer que, quando refere, aludindo aos filmes, como a história de uma cantadeira, às provas que as vedetas de facto constantemente tinham de dar da sua honradez, isso é de facto um item muito importante de explorar. Nas fotografias das fadistas que eu pude encontrar, nos retratos, eu verifiquei também, falou da Adelaide Facada e as suas hipotéticas tatuagens com as chagas de Cristo, mas é muito interessante verificar que muitos retratos das fadistas da altura que eu analisei têm crucifixos, recolhi várias delas, e também perceber que um livro que foi escrito em 1800 e foi antes portanto, ainda na primeira metade do século XIX, não consigo agora precisar a data, por Inácio Santos, exatamente
como um médico higienista que estava a fazer um relatório ou um estudo sobre as prostitutas, quase que se colocando na posição de analisar as prostitutas de Lisboa como aquela personagem do Hermano José, aquele antropólogo inglês que vai analisar aquela espécie, não é? É exatamente nesse registro que esse autor Inácio dos Santos se coloca, esse médico que estou a referir. Então ele vai analisando alguns comportamentos das meretrizes de então, e é muito engraçado verificar duas coisas. Ele alude à rouquidão das prostitutas como uma característica delas, que depois de forma muito interessante vai passar para as fadistas. Aliás, vai passar para as fadistas, mas nessa altura, que já é pós-Severa, já estamos a falar num universo comum. E outro aspecto de grande interesse é que ele alude à religiosidade das prostitutas e diz que são pessoas muito religiosas e que têm oratórios sempre nas suas casas, e explica porquê, por causa da sua condição, etc, etc. E eu ficar-me-ia por aqui. Também só talvez dizer, não sabia que o Lundum tinha essa origem etimológica, o que é realmente muito engraçado. E depois perceber também que, efetivamente, essa população muito pobre, que, como o professor referia, não tem nada que agradecer a Deus, de facto, mas é interessante que também não culpa Deus. E, de alguma forma, a figura do fado, a figura do destino, assume quase as culpas que o próprio Deus acaba por não assumir nessa até Odisseia, da responsabilização pelas condições de vida difíceis que as pessoas, enfim, tinham. Obrigada. Obrigada, Cátia. Passo agora então a palavra ao Rui Néri para os seus comentários nesta segunda ronda. Está sem som. Tenho uma série de pequeninos comentários só. Lembrei-me de uma história que me contava um amigo meu sevilhano, de quando houve a transição da ditadura franquista para a democracia em Espanha. Houve em Sevilha, de repente, umas vozes mais radicais que quiseram abolir as procissões da Semana Santa, ou pelo menos o apoio do Ayuntamiento de Sevilha às procissões da Semana Santa. E o delegado do Partido Comunista Espanhol, que na altura ainda tinha existência e força, ter-se a levantar e diz: "En la Virgen no se toca". O que tem muita graça, porque nós, de facto, a Cátia tem toda a razão, nós encontramos neste universo a coexistência do anticlericalismo forte e de uma religiosidade muito profunda, o que de resto é muito português. Quer dizer, não há nada mais clássico do que a aldeia que se levanta contra o padre, que fecha a igreja, que não deixa de dizer missa, e depois há uma velha da terra que faz umas rezas, e as pessoas lá vão ter. Uma vez contra isso em Salvaterra do Extremo, ali para os lados de Castelo Branco, da fronteira, a população estava zangada com o padre, não o deixava entrar na igreja, a igreja estava fechada a cadeado, e havia umas velhas da terra que faziam umas rezas todos os domingos para as pessoas não deixarem de ter religião na vida delas. E, portanto, a separação nesta cultura é muito forte. Lembrei-me também da paródia que o Camilo Castelo Branco faz no Zé do Macário, quando tem aquela personagem fadista que quando ouve o irmão começar a tocar viola, começa imediatamente a fazer o sapateado do fado. Não nos esqueçamos que o fado era dançado até praticamente ao final do século XIX. E a Severa é tão gabada como cantora de fado como dançarina de fado. Gaba-lhe tanto a voz como o pezinho. Mas diz o Camilo que ela sabia de cor todo o martirológio do Bairro Alto, que era o nome de todas aquelas fadistas prostitutas míticas que faziam parte deste santoral de referências místicas do fado. O que não... E, portanto, em grande parte do caso, mesmo às vezes em franjas aparentemente mais radicais do ponto de vista político, continuamos a encontrar esse sentimento de religiosidade
por exemplo, naquela letra que o Alfredo Marceneiro cantava, a Festa da Moraria, do António Amarga, a primeira versão, que diz é dia da procissão da Senhora da Saúde, até a Rosa Maria, da Rua do Capelão, parece que tem virtude. Todos se ajoelham e rezam, até a Rosa Maria, da Rua do Capelão, parece que tem virtude. Ou seja, até a prostituta, que supostamente seria o contraponto absoluto da moral católica, naquele momento é mais devota, ajoelha-se e reza, e até parece que tem virtude. Mas, de facto, há uma franja, como a Cátia lembrava muito bem, há uma franja mais filiada sobretudo na corrente anarquista, na referência proudhoniana em particular, que acha que a religião é um ópio, e há aquela famosa quadra que nós sabemos que é: não entres na igreja ao cavador, é falsa a religião dessa canalha, os santos são de pau, não têm valor, e o valor só se dá a quem trabalha. Até o meu pai se lembrava de que se cantava às vezes, o meu pai teria feito agora 100 anos, quando ela era miúda ainda se cantava em algumas casas de fado, um bocadinho às escondidas, depois de fechadas as portas, com a garantia que não havia nenhum agente da PIDE, não é? Portanto, estas coisas coexistiram. Depois, há um fenómeno interessante que é, a partir sobretudo de 1945, da onda do mood e do mood juvenil e daquele entusiasmo anti-regime da geração jovem que já não viveu os tempos da Primeira República e que só conhece a ditadura e, portanto, está convencida com a queda das ditaduras na Segunda Guerra Mundial, que a portuguesa também vai atrás. É nessa altura que o regime começa a colar-se muito ao fado e a colar-se muito à ideologia mais conservadora do fado e, portanto, desenvolve-se, digamos, no meio cultural, intelectual português, uma grande aversão antifadista. E daí aquele famoso mito dos 3 Fs, que seriam os 3 Fs do fascismo português, que seria o futebol, Fátima e o fado, não é? Demorou imenso tempo até esta Santíssima Trindade, digamos, invertida, se desfazer, mas isto perturbou muito a relação do fado com a reflexão religiosa em geral, porque as pessoas supostamente ou eram conservadoras e gostavam de fado, ou eram progressistas e não deviam gostar de fado. Eu sempre fui considerado uma figura um bocadinho bizarra, um bocadinho contra a natura, porque era um rapazinho de esquerda e no contexto universitário gostava de fado e os meus amigos só gostavam de Zeca Afonso. Eu também gostava muito de Zeca Afonso, mas também gostava muito de Teresa de Noronha e da Amália de Marceneiro. E isso era considerado uma coisa um bocadinho bizarra, uma coisa não devia jogar com a outra. Uma última reflexão, no contexto da renovação litúrgica pós-Vaticano II, em que se experimentou uma quantidade de soluções musicais alternativas, envolvendo mais a congregação e tudo mais, curiosamente o fado não apareceu como uma alternativa, e as tentativas de pôr fado, fazer o fado entrar na igreja como música litúrgica, vieram sempre dos setores mais reacionários, mais profundamente conservadores da igreja. Em geral são umas letras horrendas em que Jesus rima com cruz e com luz, da mesma maneira como guitarra rima com samarra, quer dizer, anda ali à volta de um lado assim pietista, barato, e em geral é muito mau como liturgia musical e é muito mau como fado. É engraçado que ainda não apareceu uma tentativa engraçada, original, criativa, que funcionasse bem enfim, que satisfizesse bem os requisitos de uma coisa, de uma das partes e da outra. A última observação é que estamos todos a fazer um puzzle de que nos faltam muitas peças, não é? E, portanto, o estudo, se vocês quiserem, académico, no bom sentido do termo, científico, rigoroso, com investigação envolvida do fado, é uma coisa que tem praticamente 30 anos. E, portanto, estamos todos a tentar fazer um puzzle da história do fado com umas pecinhas, e quando vemos um bocadinho de verde pomos no sítio das árvores, um bocadinho de azul pomos no céu, um bocadinho de castanho pomos na montanha, e vamos construindo idealmente a imagem, mas felizmente essa imagem está-se constantemente a ser refeita
porque vamos tendo cada vez mais informação com esta leva de novos, jovens investigadores muito qualificados, como é o caso da Kátia, que estão a trazer informação nova, e depois com mais informação podemos fazer mais teoria, mais interpretação. E portanto eu acho que nesse sentido estamos na fase muito excitante de desenvolvimento de conhecimento nesta área. Uma última observação a propósito do que a Sara dizia sobre o facto de que o quadro Fado Malhoa viajou por uma quantidade de países antes de finalmente ser exibido em Lisboa. O Carlos do Carmo dizia, com graça, foi a primeira turnê internacional do Fado. E, enfim, aproveito para lembrar o nosso querido Carlos, aqui neste contexto. Dixit. Muito bem lembrado. Passo agora a palavra à Sara Pereira. Enquanto a Sara Pereira faz a sua intervenção, eu ia pedir a quem quiser fazer questões para a última fase do nosso debate, se as puder deixar no nosso chat ou sinalizar que pretende falar, para a seguir à intervenção da Sara nós podermos abrir o debate. Sara, força. Muito bem, obrigada. Também lembrei de várias coisas, ao ouvir agora a Kátia referir os fados anticlericais. Lembrei-me de uma pequena tabuinha que está na Fundação Ricardo Espírito Santo, da autoria, uma pequena pintura, uma pintura do burlesco de um dos pintores franceses que esteve em Portugal, e que fixou os costumes, e Nicolas Delerive, dentro de uma linguagem muito satírica, e que representou precisamente uma cena de fado dançado, com um frade a dançar com uma dançarina. E o quadro tem o título sugestivo de Cena de Frades num Bordel, e vai de encontro, obviamente, a alguns discursos também anticlericais. Depois lembrei-me da Argentina Santos, que dizia esta frase linda: não sei se canto, se rezo. E lembrei-me de que quando fizemos a exposição sobre ela em 2010, e para corroborar um pouco o que a Kátia dizia há pouco, e o Rui, de que o fado incorpora de facto o património emocional e afetivo também dos seus intérpretes. Quando fizemos esta exposição em 2010 sobre a Argentina Santos no museu, ela fez questão de integrar com alguma visibilidade na nossa exposição a imagem de um Santo António que tinha em casa e com o qual conversava todos os dias. E quando lhe perguntei que peça, só se for o Santo António, e é muito curioso. E da mesma forma, e porque se falava das fotografias com os terços, quando preparamos o portfólio fotográfico para a exposição, a Argentina Santos quis posar com um terço ao peito, porque fazia parte, obviamente, do seu património emocional, e era uma peça que lhe dizia muito, o seu terço. Depois estava-me a lembrar também, ainda a propósito desta tensão entre tradição e modernidade, do caso, por exemplo, do Carlos do Carmo, do nosso querido Carlos do Carmo, de que o Rui falou aqui, que como Amália, é daqueles grandes artistas que soube ir ao terreno, com pinças, pegar na matriz mais tradicional do repertório e inovar. Estou a lembrar-me de um disco dele de 2007, o À Noite, onde ele convida novos autores, Fernando Pinto Amaral, Nuno Judice, Maria do Rosário Pedreira, Júlio Pomar,
para escreverem textos para as melodias dos fados tradicionais de Joaquim Campos, Armandinho, Alfredo Marceneiro. E podemos lembrar-nos, obviamente, e devemos, de Amália. No caso de Amália, se pensarmos, foi creio que há pouco mais de 50 anos, quando Amália grava Camões, o Diário Popular faz uma manchete intitulada Amália canta Camões, acha bem, acha mal, e a seu lado estão naturalmente Alain Alemã, David Mourão Ferreira, Alexandre O'Neill, mas do lado dos detratores, por assim dizer, são figuras como o José Cardoso Pires, o José Gomes Ferreira, enfim. Isto para ir ao encontro do que o Rui dizia há pouco, a nossa relação com o fado nem sempre foi pacífica. E o mais comum, e falo por mim, pela minha geração, o mais normal era não gostar de fado, achar que o fado era uma canção essencialmente, enfim, acrítica, demasiado fatalista, passiva, se calhar reacionária, e eu creio que a minha geração ainda cresceu com esse preconceito de alguma forma em relação ao fado. E para já era isto. Obrigada. Obrigada, Sara. Sim, é isso mesmo. A nossa geração, incluo na geração da Sara, de facto crescemos a ter uma relação estranha com o fado. O fado era algo antiquado e nós, como não interpretávamos o contexto histórico, não é? Em que nascemos, eu nasci em 75, a Sara nasceu em 70 anos, ou anos depois, e portanto nós não percebíamos bem o porquê, não, mas isto é um facto. Eu só já em idade adulta é que aprendi a gostar de fado e é que percebi porque que não estava na moda ouvir fado quando éramos novos. Enfim, quando somos novos não percebemos uma série de coisas que se passam à nossa volta, e de facto a Sara tocou aqui numa questão foi muito bom que de facto o fado tenha dado esta volta e que hoje todas as gerações gostem de fado, ou pelo menos que reconheçam que o fado faz parte de nós. Uns gostam mais, outros gostam menos, mas é algo que faz parte da nossa vida e é algo que está na nossa história, e isso é muito positivo. Eu tenho aqui algumas inscrições. A primeira que eu tenho é do Zé Leitão, a quem eu passo de imediato a palavra. Ter muitas vossas intervenções e colocar duas questões ou duas reflexões. Uma é sobre a ligação do fado com a presença africana em Lisboa. O José Ramos Tinhorão tem alguns estudos sobre isso, e eu estava a pensar, por exemplo, quando há pouco o Rui Veraneira referiu, por exemplo, a questão dos meios ligados aos marítimos, à gente do mar, e havia, por exemplo, havia aquelas tabernas também nessas zonas. Estou a pensar, por exemplo, aquilo que é hoje a Madragoa, portanto, que era uma zona, digamos, de marinheiros, mas era uma zona também das negras, calhandreiras, que faziam os despejos no mar, no rio, e, portanto, essa relação, que é também uma questão que é importante, a meu ver, dar visibilidade, que é a presença dessas, digamos, comunidades de origem africana, que eram comunidades portuguesas, comunidades bem inseridas na vida da cidade, predominantemente das classes baixas, embora também houvesse pessoas negras das classes altas e das famílias familiares de aristocratas, mas, e portanto, é essa questão. Por outro lado, também, realmente é interessante a questão da espiritualidade, da religiosidade, não ter encontrado ainda formulações interessantes, mas eu, por acaso, há um disco do Camané, que é o Infinito Presente, que eu acho que é um disco profundamente religioso. Há outras, há a Medalha das Senhoras das Dores, mas para mim
é mais importante. Aquilo que ele canta como fado é Conta e Tempo do Frei António das Chagas, que segundo ele diz, já era cantado antes dele, na geração anterior, que é uma questão, que é um poema de grande religiosidade e de grande profundidade espiritual. E, portanto, eu só chamava a atenção para este disco Infinito Presente do Camané, que eu acho muito interessante. O José Daniel Ferreira deixa-nos aqui uma observação, não sei se ele quer falar, diz que durante a conversa, nomeadamente na religiosidade ligada às prostitutas, só me veio à lembrança a figura bíblica de Maria Madalena, na versão que ainda hoje é perpetuada, a mulher redimida que encontrou a salvação. Não sei se o José Daniel Ferreira quer falar. Ora, boa noite e obrigado por esta noite extraordinária de conversa. Mas, de facto, quer dizer, não tenho muito mais a acrescentar. Foi muito engraçado que, à medida que fui ouvindo, quer a doutora Cátia, o professor Rui Vieira Neri e a doutora Sara Mel Pereira, à medida que o discurso foi sendo feito, enfim, sendo eu realmente um grande apaixonado por fado, enfim, cristão, à medida que foram falando, sempre lembrando de Maria Madalena, estava constantemente a assolar-me ao espírito e a pensar, de facto, aquelas mulheres, se calhar até mais do que mártires, eram Marias Madalena, de facto. E pronto, quer dizer, foi só uma ligação que estabeleci de imediato, intuitivamente, sem qualquer aprofundamento sequer, enfim, quer intelectual, quer espiritual. Obrigado. Obrigada. Eu não tenho mais registro de nenhuma intervenção, nenhum pedido de palavra. Portanto, sendo assim, passava a palavra final para a última ronda dos nossos convidados. E, se concordassem, começava pela mesma ordem. Portanto, a Cátia, o Rui e a Sara. Cátia, força. Obrigada pelas questões. Em relação à questão da comunidade africana, que o Dr. José Leitão colocou, há alguns artigos que criticam o fado, na altura que eu estudei, sobretudo redigidos por pessoas ligadas a setores mais reacionários, que acusam o fado de ser uma música de negros e utilizam até expressões vincadamente e deliberadamente racistas para falar sobre essa origem, dizendo que o fado, assim sendo, será uma canção desnacionalizante e nunca poderá ser a canção representativa, a canção nacional. Eu não estou muito certa do que vou dizer, não tenho total segurança, mas de qualquer maneira eu, quando contactei com a tese já há muito tempo, quando li o livro Para uma História do Fado do professor Rui Vieira Neri, a percepção de que o fado se origina nessa dinâmica que existia entre a metrópole, o Brasil e a África, eu percepcionei-a como algo passível de ser comparado com uma dinâmica originária do jazz, por exemplo, ou dos blues, apesar de naturalmente não ser especialista na área destes géneros musicais, mas trata-se de algo também similar. Portanto, falamos de uma cidade portuária, Nova Orleans, e falamos de músicas que provêm dessas comunidades pobres, urbanas, no caso dos Estados Unidos, talvez mais marcadamente de ascendência africana do que no caso português, onde o melting pot social seria um pouco maior. Em relação à questão colocada sobre Maria Madalena, efetivamente é uma figura que se falam nas letras e não só. Eu lembro-me de ter lido alguns artigos, nomeadamente do João Linhares Barbosa, que é uma figura muito importante desta época dos anos 20, 30, 40. Geralmente nos jornais de fado havia sempre, nos números
perto do Natal e da Páscoa, artigos de uma índole mais religiosa, e nessa altura o diretor do jornal Guitarra de Portugal, João Linhares Barbosa, falava por vezes de religião e apresentava ou as suas letras de fado ou em texto corrido algumas das suas posições face ao cristianismo. E então é muito curioso perceber, há uma letra de fado que eu encontrei de que me estou a recordar, em que, penso que é de João Linhares Barbosa, ele constrói uma novela autêntica entre Jesus e Maria Madalena, muito longa e com muitas peripécias, e é muito interessante perceber essa criatividade e essa reelaboração do património bíblico, no fundo. E depois temos a letra clássica de Gabriel de Oliveira, cantada e imortalizada por Lucília do Carmo: quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Não vale a pena. Todos sabem, não é? Agora começamos aqui todos a cantar, mas é uma letra muito bonita. Não sabemos todos, desculpem interromper, não sabemos todos. Pode... Não, eu disse isto porque eu já estava a perceber que não me lembrava do resto, então eu decidi dar esta deixa que era para não... Quem por amor se perdeu, não chore, não vale a pena, que a primeira pecadora foi Maria Madalena. Exatamente, muito bem, professor Rui Granelli, obrigada. Silêncio depois deste choque nacional. Bom, Cátia, terminou? Sim, terminei. Muito obrigada. Então, com este embalo, passo já de imediato ao Rui. Então, assim, pontas soltas também, a questão da presença africana. É engraçado, uma das primeiras fontes que testemunham a presença do fado, a prática do fado em Lisboa, é um poema alusivo às casas de passe, às chamadas casas do fado, onde viviam as fadistas, as mulheres do fado, / as mulheres da vida, é esse o sentido, que é publicado por volta de 1830, e a uma dada altura ele diz que as ditas fadistas estavam como pretas rebolando, ou seja, que dançando o fado, rebolavam os quadris, não é, como pretas rebolando. E depois há várias figuras, digamos, da tradição fadista do século XIX, por exemplo, há um Epifânio Mulato, há uma Preta Custódia, ou talvez uma coisa assim, há vários nomes, que se percebe que esse tal melting pot por baixo, ou seja, essa mistura de gente de muitas origens, muitas etnias, nestes bafões de Lisboa, onde nasce o fado. A questão da Madragoa, justamente o Zé Ramos de Tinhorão publica aquela gravura tirada daquele livro Mistérios de Lisboa, que é o Lundum numa taberna da Madragoa, que é uma das fontes mais antigas e iconográficas que nós temos, é que nós vemos uma prostituta a dançar com um marinheiro preto, a dançar o fado, enquanto há dois marinheiros que vão tocando viola e acompanhando, e o taberneiro vai assistindo encostado ao balcão, e há um tonel de vinho, e há umas grelhadores de sardinhas atrás, é um quadro de taberna típico, e portanto, sim. Segunda questão, eu neste exato momento, enfim, antes de começarmos a conversar, estava a trabalhar numa coisa que estou a fazer há uns meses, aproveitando o confinamento, é que, ao contrário do que nós estávamos convencidos, que o fado tinha tido esta sua excrescência para Portugal e tinha desaparecido no Brasil, não, ele mantém-se em plena atividade ao longo de todo o século XIX no Brasil, e só desaparece para dar lugar ao machixe e ao samba mesmo no final do século XIX. E, portanto, eu tenho 200 e tal, quase 300 fontes a testemunhar a prática do fado no Brasil, sempre dançado e cantado, como em Portugal, até ao final. Não se esqueçam daquela famosa caricatura do Bordal Pinheiro, em que o Zé Povinho está a dançar com o Fontes Pereira de Melo e com o Mariano de Carvalho, e outra em que o Rei Dom Carlos está a dançar o fado com o primeiro-ministro, com o Zé Luciano de Castro. Até ao final do século XIX ele é sistematicamente dançado, mas o que é engraçado é que nestas referências ao fado, que também no Brasil é considerado uma dança e uma canção da gente pobre, da gente desclassificada, da gente que não é chique, constantemente há piadas sobre os padres que vão dançar o fado, o que tem a sua graça. Outra coisa engraçada, na Direção-Geral dos Serviços Prisionais, nos arquivos, há umas coisas horríveis, mas enfim muito reveladoras, que são pedaços de pele cortados os cadáveres dos condenados à morte, executados, com as tatuagens.
E constantemente juntam-se nesse universo das tatuagens destes criminosos, destes marginais, enfim, ao ponto de serem condenados à morte. O que é que aparecem constantemente? Aparecem umas sereias, aparece a Severa a tocar guitarra e aparece Cristo crucificado. E sempre nesta ideia do martírio, de alguém que foi condenado a uma vida em que tem que lutar desesperadamente de sobrevivência. Isto liga com aquela ideia que a Kátia introduziu muito bem, da ligação com o imaginário afro-americano dos blues, esta ideia de alguém que está condenado a uma existência de exclusão e de miséria e que, portanto, vê na religião não só a promessa da salvação no outro mundo, a vida alternativa no outro mundo, como até não faz bem a diferença entre uma coisa e a outra, quer dizer, a luta pela dignidade aqui é um bocadinho a imagem da redenção na vida eterna. Portanto, isso está muito presente. Já agora, a navalha que os fadistas utilizavam muito nestas coisas de faca e alguidar dos bairros pobres de Lisboa era conhecida como o Senhor Santo Cristo. Outra coisa, a Sara há bocado falou das várias imagens religiosas que aparecem no quadro do Malhoa. Por exemplo, se forem ver a miniatura da Casa da Mariquinhas que o Alfredo Marceneiro construiu como marceneiro que era, que está no Museu do Fado, vão ver que na descrição da Casa da Mariquinhas está lá uma Nossa Senhora em cima de um dos móveis, que é uma referência indispensável nesse contexto. Última coisa que não tem nada a ver com isto, queria, já que estamos aqui perante a Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, eu queria dizer, na altura escrevi-lhe, entretanto meteu-se o Covid e nunca podemos falar diretamente, das coisas mais bonitas que me fizeram enfim, ao longo da minha carreira profissional foi estar nesse mural que homenageia o Fado na Junta da Misericórdia, ao lado, uma plaquinha com o meu nome, ao lado da plaquinha com o nome do meu pai. E é uma coisa que me comoveu muito. Muito obrigado. Muito obrigada eu e por esta referência. Onde estão lá vários artistas que passaram pela freguesia, na altura o critério foi esse, os vários artistas que de alguma forma passaram pela freguesia, não forçosamente tenham morado, mas que tenham tido alguma ligação à freguesia e é um mural simpático que mistura nomes como o Carlos do Carmo, como o senhor que tem uma banca no mercado da Ribeira e, portanto, teve como objetivo precisamente ser uma homenagem democrática, digamos, por quem passou pela bica e muito obrigada pela referência que fez. E passo por última palavra à Sara. Obrigada. Eu não tenho muito mais a acrescentar ao que já foi dito. Lembrando um pouco, pegando nas palavras do José Leitão em relação ao disco do Camané e olhando um pouco para estes artistas mais contemporâneos, ou para a própria Amália, que escreveu versos lindíssimos. Estou a lembrar-me do Estranha Forma de Vida, com música do Alfredo Marceneiro, e que diz qualquer coisa como: foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Portanto, nós encontramos muitas referências a esta devoção religiosa no repertório de muitos intérpretes, alguns das gerações mais recentes. Esse disco do Camané é lindíssimo. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Camané a cantar A Senhora do Livramento, é outro tema muito bonito. Senhora do Livramento, livrai-me deste tormento de a não ver todos os dias, é assim, não é, Rui? Já não me lembro, mas de facto
este património emocional dos nossos criadores deixa transparecer nas letras e nos fados esta dimensão mais religiosa e mais espiritual, isso é inquestionável. Há um tema da Marisa que tem sido, enfim, que se tornou bastante popular nestes últimos anos, e uma composição do Tiago Machado, enfim, gosto ou não, que diz a dada altura algo do género: é preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Ora, o que é isto de sem ver, acreditar? O nome é fé, não é? Era o nome que eu lhe daria. E, portanto, eu acho que continuamos a sentir e a ter bem presente esta espiritualidade, se quiserem, nos repertórios até dos artistas mais contemporâneos. Isso é inquestionável. E obrigada. Posso acrescentar só uma coisa, furando a fila? Sim, força. Parece que está na moda, de resto. Exato. É que, pegando, enfim, naquilo que supostamente seria o tema da nossa conversa, e nós andámos um bocadinho a navegar à volta, embora ele tivesse sempre implícito, que é a questão da tradição e renovação. Não há contradição entre as duas coisas, nem no campo do fado, nem no campo da religião. Ou seja, há uma continuidade de essência que se interromper deixa de ser a mesma coisa. Portanto, há uma continuidade, quer dizer, no caso do fado, os fadistas sabem muito bem o que é isso, sabem muito bem o que é uma espécie de uma energia viva que se transmite, e depois podem fazer as coisas mais espetafúrdias, com música eletrónica, tambores, não sei o quê, mas peçam-nos para cantar o moraria ou o menor, e eles fazem continência e cantam com uma consciência de que fazem parte de uma continuidade, de um legado. E é essa força de saberem que fazem parte desse legado que depois legitima o encontrar novas respostas a desafios do presente. Escutar-se a dizer que isso é precisamente o mesmo que se passa com a experiência religiosa, quer dizer, para aqueles que, enfim, como eu, têm esse dom da fé, que é o saber que, por um lado, há uma revelação em que nós nos reconhecemos, há uma continuidade, há uma mensagem, há um sentido em que as gerações se sucedem numa mesma direção, e, por outro lado, há o responder sem trair essa essência, ao responder a desafios que são sempre novos e que exigem respostas sempre novas. Tentar fingir que estes desafios novos não existem e dar as mesmas respostas àqueles que já não estão em presença é render-nos perante esses desafios, é não sermos capazes de os enfrentar com sucesso. E, portanto, todas as experiências vivas autênticas, sejam artísticas, sejam espirituais, têm que equilibrar estes dois fatores, o fator da tradição, o fator da continuidade, o fator do legado que se recebeu e se transmite, e o fator do ser capaz de encontrar respostas a perguntas novas a cada momento. E é isso que, no fundo, acaba por unificar estas duas coisas que aparentemente seriam tão diferentes e que nos trouxeram hoje aqui. Obrigada. Eu tinha o Pedro a pedir uma intervenção muito rápida. Pedro. Muito boa noite, obrigada aos três. A minha pergunta, no fundo, subdivide-se em duas. Eu vou ser muito prático e muito concreto. A primeira tem-se com a própria evolução técnica e acústica do instrumento, ou seja, a arte performativa em si. Eu hoje, quando entro numa casa de fados, há uma experiência performativa que nos é dada. Do ponto de vista histórico, sempre foi assim, até pela localização do próprio ofício de construir os instrumentos. Não sei, se calhar que poderia ajudar a mapear, no fundo, eu sei que esta pergunta pode ser se calhar complexíssima, mas mapear um pouco aquilo que pode ter sido a tradição também aí, ou seja,
Por outro lado, e a outra bifurcação da pergunta tinha a ver com, eu próprio estudei em Coimbra e existe uma rivalidade acérrima do fado de Coimbra com o fado de Lisboa. E isso também embate aqui com a questão da tradição e das, digamos, das idiosincrasias geográficas. Pergunto, há aqui especificidades no fado numa cidade, há aqui linhas que podemos apontar, não só do ponto de vista dos instrumentistas, dos protagonistas, mas também algo que possa ser, digamos, a montante disso. Obrigado. Obrigada. Eu perguntava a algum dos nossos convidados, quer, ou os de três, portanto aqui... Eu quero só mandar um beijinho ao Pedro, porque é um grande amigo, mas deixo para o professor Rui Viranério e para a doutora Sara responderem. Obrigada. Ok. Rui, e a seguir, são questões muito compridas, não é? Mas muito telegraficamente. O instrumento é o mesmo até à década de 30, mais ou menos, quando há um grande guitarrista de Coimbra, que é o Artur Paredes, e um grande guitarrista de Lisboa, que é o Armandinho, que trabalham em colaboração com aquele que era então o maior construtor de guitarras português, que era o João Pedro Grácio Júnior, já era a terceira geração de construtores na família, e chegam à conclusão da fixação de instrumentos ligeiramente diferentes na configuração. O instrumento, a guitarra de Coimbra e a guitarra de Lisboa, por exemplo, a guitarra de Coimbra é afinada um tom abaixo da guitarra de Lisboa, tem uma caixa mais estreita, tem um som menos ressonante e mais brilhante, mas isso é uma das tais tradições inventadas, ou seja, até essa altura o instrumento era o mesmo. Se bem que durante uma grande parte da primeira história do fado em Lisboa, ele era acompanhado à viola e não à guitarra. A guitarra já existia, era um instrumento de salão do final do século XVIII que tinha sido abandonado pelos salões e tinha-se popularizado, e até era tocada noutros contextos não fadistas, por exemplo no Minho, no Norte todo, e entra no fado um bocadinho já num segundo momento, a partir mais ou menos de 1850 e tal, 60, e não é ainda um instrumento dominante. A viola continua a ser ainda um instrumento muito forte, e só praticamente a partir de finais do século XIX é que nós temos esta associação definitiva, exclusiva da guitarra com o fado. Segundo ponto, é evidente que uma coisa é estar numa casa de fados com ambiente acústico, sem amplificação, em que nós temos um contacto com a sonoridade do instrumento que é, se quiser, autêntica, embora eu não goste do termo, mas que é aquela que é natural, que é aquela que a própria caixa do instrumento dedilhado e portanto tem-se uma ligação quase que epidérmica ao som do instrumento que não se tem com a experiência do instrumento amplificado que nós hoje em dia temos nos concertos de fado. Eu confesso que é das coisas que me aborrecem nos grandes concertos de fado. Para já o próprio grande concerto de fado em geral já é uma coisa complicada, mas é que a amplificação é de tal modo excessiva que você parece que tem um órgão sinfónico a tocar em vez de uma guitarra portuguesa. O timbre já não é autêntico e, portanto, a diferença entre isso e ouvir um espaço, ouça a Carminho cantar numa sala pequenina acompanhada pelo Zé Manuel Neto, e vai ver que é completamente diferente de ouvir a própria Carminha cantar numa sala amplificada para 1.200 pessoas. Terceira e última questão, fado de Coimbra e fado de Lisboa. Começam com a mesma raiz, do ponto de vista musical. Porquê? Porque tudo indica que o fado que tinha aparecido em Lisboa como uma canção das tabernas, da boémia, da noite, ou se quiser para utilizar um termo mais contemporâneo, da night, de Lisboa da época, é levado para Coimbra justamente pelos estudantes que são... Coimbra era a única universidade do país, era onde se concentravam os estudantes de todo o país, e, portanto, levam-se como entrou o rock and roll, quer dizer, nas franjas jovens a partir do final dos anos 50, quer dizer, era uma cantiga subversiva, pecadora, da noite, contestatária, própria de uma juventude, que ainda por cima, no caso de Coimbra, também tinha um bocadinho a ver, a sair de casa dos pais, ter uma iniciação, uma quantidade de coisas que não se podem falar num centro de reflexão cristã, mas que vocês imaginam o que é que seja, e, portanto, a raiz é a mesma, só que é diferente uma peixeira da Alfama ou um estivador
de Alcântara a cantar, semi-analfabetos ou analfabetos mesmo, a cantarem sobre o dia-a-dia de meninos de classe média e alta que leram poesia romântica, que leram Victor Hugo e que naturalmente desde o princípio aplicam mesmo às mesmas músicas letras com um cariz intelectual diferente. O fado em Coimbra nunca foi uma tradição popular, foi sempre uma tradição académica, de uma população académica que não é residente, que é itinerante por definição. E, portanto, é uma tradição académica que dá unidade a estas miúdos que vêm de todo o lado e que se juntam, digamos, numa produção. E depois, a partir da geração a partir do Hilário e, sobretudo, do Manassés de Lacerda, na viragem para o século XX, começamos a ter aquele estilo de colocação vocal muito mais próxima da colocação da ópera, não é? Ai, aquela voz de cabeça, por oposição à voz de garganta típica, popular de Lisboa, e daí que se tenham transformado em... Não há razão para haver rivalidades, porque são coisas diferentes, são objetos diferentes, cada um com uma dignidade, uma tradição própria, embora tenham tido uma cepa comum, da mesma maneira como o fado e o samba têm geneticamente raízes comuns e não têm nada a ver hoje em dia, e são coisas diferentes. Portanto, eu não considero o fado de Coimbra um ramo do fado, nem o fado de Lisboa um ramo do fado de Coimbra. Aliás, como sabe, mesmo a gente de Coimbra não gosta muitas vezes de utilizar o termo fado de Coimbra, gostam de canção de Coimbra, há quem diga balada, há uma grande discussão à volta disso, eu não vou entrar nessa questão, mas quer dizer, não são ramos, são gêmeos separados à nascença e que depois evoluem por caminhos próprios e seguem e adquirem uma identidade própria. Obrigada. Eu passava à Sara para terminar. Entretanto, chegou-nos aqui uma questão, uma vez que ainda falta a Sara falar, se o José Barroso concordar, eu ia ler o que ele pergunta. Gostaria de perguntar ao painel de convidados o que acham de alguém escrever letras alusivas ao Natal, por exemplo, para serem cantadas com fados conhecidos, quer sejam os tradicionais, mas também os chamados fado de canção ou outros de autor. Se a Sara, ao fazer agora a sua intervenção final, quiser ou tiver em condições de comentar esta questão, pronto, e agora sim, não podemos aceitar mais inscrições e de seguida depois passo a palavra ao nosso Presidente para encerrar. Ok, Sara. obrigado. Obrigada, Carla. Bom, eu não tenho muito mais, não tenho nada a acrescentar àquilo que disse o professor Rui Vieira Neri relativamente à questão do Pedro, mas se me é permitido, aproveitar para fazer publicidade a um filme, um documentário que vai passar no próximo dia 15 na RTP1, um documentário que o museu coproduziu precisamente sobre o Artur Paredes e um trabalho que permitiu descobrir até algumas gravações inéditas e que convido todos a ver. Ainda no campo da publicidade, se o Pedro se interessar pela construção de instrumentos, gostava de dizer também que o museu abriu em 2019 uma oficina de construção de guitarra e assim que o atual, enfim, assim que estas condições o permitam, vamos retomar a programação dos cursos e dos workshops em torno da construção do instrumento. E o Pedro, depois, se quiser visitar e estar atento ao programa, temos workshops de Oscar Cardoso, temos connosco o mestre Cássio Rodrigues, que trabalhou com as duas grandes oficinas de construção, a do Álvaro da Silveira e a oficina do mestre Grácio. Temos a Rita Marcelino, a filha do mestre Fanan, a trabalhar nos leques das guitarras, um trabalho de grande minúcia e pode ser interessante, talvez, enfim, venha a gostar de frequentar algumas destas sessões. Sara, não queres falar das trovas antigas também que está a passar? Exatamente. Também está a passar na RTP às sextas-feiras, a partir das 11, as Trovas Antigas, Saudade Louca, uma série que o museu coproduziu com a RTP, com um guião do professor Rui Vieira Neri e com a narração do nosso querido Carlos do Carmo. Eu creio que já passaram 2 episódios, 2 ou 3, mas são 6 episódios, por isso estejam atentos na RTP.
por volta das 11 da noite. Obrigada, Rui, pela lembrança. Para concluir, e relativamente à questão dos repertórios natalícios, claro que sim, já dizia o nosso Avelino de Sousa, ao fado tudo se canta, nele tudo se diz, e a própria Amália, aliás, escreveu um fado, pelo menos salvo erro, eu vi o Menino Jesus, não sei se te recordas, Rui, se tens presente, precisamente para ser cantado no Natal e por ocasião do Natal, portanto eu sou a favor completamente. Obrigada. Obrigada, e para terminar, o nosso Presidente Zé Leitão. Eu queria, uma vez mais, agradecer a todos, particularmente aos que intervieram, portanto, à Cátia que nos convocou, foi a Cátia que nos convocou e, portanto, realmente foi a partir do trabalho dela que nós nos reunimos hoje aqui. Queria agradecer muito ao Rui Vieira Nério. O Rui Vieira Nério fez, aliás, para além de tudo, fez também um papel melhor que eu faria como presidente do CRC. Portanto, ele ainda não é sócio, mas fez bem o papel. A Cátia já é. Que foi a questão, a síntese entre a tradição, a modernidade no fado e no cristianismo. Eu penso que não há nada a acrescentar a essa bela síntese que o Rui Vieira Nério fez. E há aqui também várias pessoas que manifestaram preocupação em continuar esta reflexão sobre fado e espiritualidade. A Sara Pereira, que demonstrou muita sensibilidade a esta questão e tem um lugar estratégico, provavelmente pode nos convidar realmente para uma sessão em que essas questões, a presença dessa preocupação espiritual nas novas gerações de fadistas, realmente poderia ser uma forma interessante de prolongar isto, porque, aliás, a nossa vocação também é alargar debates, é promover a reflexão e fazer com que ela extravase e se prossiga. E, portanto, uma vez mais a todos vós, muito obrigado. E isto também não vai morrer aqui, porque, aliás, como ficou no YouTube, vai ser continuado. Há muita gente, aliás, que já telefonou a perguntar, mas eu não pude estar, é possível ainda ver isso e tal. Eu fui dizendo que sim, vai ser possível e tal. Portanto, eu penso que realmente foi uma excelente sessão e agradeço a todos, particularmente à Cátia Tuna, ao Rui Vieira Nério e à Sara Mel Pereira, pelas vossas intervenções e a todos também que ajudaram e participaram ativamente em toda esta conversa. Muito obrigado. Até à próxima. Estamos sempre abertos aos contactos e, portanto, os mais diversos tipos de debates realmente estão sempre disponíveis, podem sempre participar. Muito obrigado.